Vamos lá, temos que falar de eleições. Domingo, segundo turno marcado em Sorriso, com muito carinho. A equipe do cartório eleitoral prepara este trabalho todo, e inclusive numa semana onde houve uns enfrentamentos inesperados, né? Mas quem está aqui, que pode falar melhor sobre isso, é o nosso querido Valdinei, ele que responde pelo cartório eleitoral. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos. Estamos aqui prontos para tentar esclarecer o máximo que puder ao eleitor. Satisfação em recebê-lo, Valdinei. A chuva chegou a atingir de alguma forma o trabalho de vocês em relação a estas eleições? Não, deu um pouquinho de trabalho porque praticamente um dia a gente tentando organizar as coisas, mas em relação à questão da logística de eleições, material, graças a Deus nós conseguimos retirar os computadores a tempo. As urnas estavam mais à frente do cartório eleitoral, que não foi atingido. Então, em relação às urnas, não houve nenhum problema. Não teve nem respingo. Né? E agora estamos lá providenciando as reforminhas de emergência. Houve um problema lá naquele telhado que não apareceu durante a seca, né? Você não enxerga. Houveram aquelas primeiras ventanias e aparentemente isso danificou o telhado. Na primeira chuva nós já tínhamos identificado, entramos em contato com o TRE, mas a administração pública, você não consegue fazer as coisas tão rápido, todo o procedimento. Demora e um aí, pouco. quando veio essa segunda, o negócio ficou complicado mesmo. Molhou, encharcou, né? Encharcou. Graças a Deus não houve problema. Inclusive, esta semana foi feita ontem, salvo engano, uma audiência pública para verificação das urnas, né, Valdinei? Isso é um dos procedimentos que está previsto na resolução, nos normativos, é realizado em toda eleição. Essas urnas elas são verificadas alguns dias antes da eleição, tanto em Ipiranga, que foi na quarta-feira, Nova Albiratã foi ontem, Sorriso também foi ontem. Então, foi feita a verificação do funcionamento das urnas eletrônicas. O que nós verificamos? Se as informações, após ligar, nós ligamos a urna eletrônica e verificamos o que está na sua tela. Inclusive, o presidente da OAB também estava lá acompanhando os nossos trabalhos. Então, se verifica se as informações estão corretas, de data, de horário, a sessão, se ela está correta, e a sua caixa também, para que ela seja encaminhada para o local correto. Se lá está a mensagem que ela só vai funcionar a partir das 6 horas do domingo, para que ela a impressão da zerésima pelos mesários a partir das 6 horas e a votação a partir das 7 horas. Ou seja, são informações que a gente verifica para saber se está tudo ok, se a urna está funcionando e ter a garantia, certeza para todas as pessoas que quisessem comparecer, porque é pública, de que a urna eletrônica realmente ela só vai aceitar votos a partir do horário de votação no domingo. Então não existe possibilidade de fraude, digamos assim. Nesse sentido, infelizmente, a gente tivemos até algumas fakes que passaram por aí, né? Mas não há essa possibilidade. Tudo seguro e tranquilo. Quantas urnas eletrônicas são usadas aqui em Sorriso na eleição? Aqui em Sorriso são 182 sessões eleitorais. Além disso, nós temos as urnas de contingência, que são aquelas urnas reserva. Então, nós estamos hoje com quase 240 urnas apenas aqui em Sorriso. Verificou todas e tudo funcionando, então. No primeiro turno, quantas precisaram ser substituídas aqui? Nós tivemos 8 substituições de urnas eletrônicas aqui em Sorriso. Nós já temos identificado 3 sessões eleitorais em Sorriso que a gente considera, a gente vai dar uma olhadinha já de manhã, no domingo cedo, que são sessões que a gente reparou no primeiro turno que deram alguns probleminhas. Não era próprio fazer a troca delas ontem, até porque, infelizmente, não havia outros presentes, o presidente da OAB estava lá, mas seria interessante que outras pessoas também acompanhassem para auditar os nossos trabalhos. Partidos. Com certeza. Como não havia ninguém, a gente preferiu não fazer a troca ontem, e aí a gente vai verificar no domingo da eleição, já vai ter uma equipe lá pronta, deu problema, já faz a troca na presença de fiscais, todo mundo que estiver presente. Houve informações divulgadas, a gente sempre tem que perguntar, porque pode ser fake news ou não, de que não seria exigido 4 tentativas para passar lá com a biometria. O que resolveu sobre isso? Não mudou nada? Não mudou nada. O procedimento na urna eletrônica ele já está estabelecido, os sistemas estão colocados, é o mesmo. A gente não faz uma troca desses sistemas, não se faz uma nova carga. Até teve muita gente que reclamou do porquê que não conseguia, porquê que a gente não poderia fazer a transferência temporária entre o primeiro e o segundo turno. Se a gente fizesse transferência temporária, teria que fazer uma nova carga de todas as urnas eletrônicas. De eleitor, de sessão. De tudo, né? Então, se as pessoas hoje Qualquer coisa que mexer dá problema. Sim, aí, se as pessoas já reclamam toda essa questão de internet, disso, daquilo, urna eletrônica, imagine se a gente começasse a reabrir a todo momento o cadastro para colocar alguém. Então, não tem como, né? E vai tentar 4 vezes de novo a biometria para depois assinar o caderninho se precisar. Correto. Como que é o procedimento? O eleitor dele chega lá e ele coloca a sua biometria. Não passou, vai para
4 tentativas. Passou na primeira, beleza. Não passou, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta. Não passou na quarta, aí a urna habilita para o mesário colocar o ano de nascimento, que inclusive não está no caderno de votação. É o eleitor que tem que informar. Que ano ele nasceu. Que ano ele nasceu, estando correto. Ok, não estando correto é porque possivelmente no cadastro está um ano diferente do dele. Houve algum problema, alguma coisa que foi anotada na época. Se ele não souber, aí ele vai ter que entrar em contato conosco antes das 4 para verificar a data correta e passar tudo bem. Eu queria falar um pouquinho, Marlene, já que você tocou nesse assunto. Eu sei que possivelmente algumas pessoas aqui em Sorriso estranharam, porque elas fizeram a biometria, isso está até em ata, algumas pessoas reclamaram sobre isso. No dia da eleição, elas estão lá identificadas com foto, com biometria, colocaram e não foi exigida digital. Assinaram o caderninho. Normal, tudo, votaram normalmente, mas acharam estranho porque, a princípio, elas têm biometria e por que não foi exigida biometria. Houveram, durante aquele procedimento biométrico, houve a coleta biométrica e alguns eleitores, por mais que passaram a digital, por algum motivo, aquela digital não teve a qualidade suficiente. Não daria leitura, no caso, né? E aí, essa digital não foi para a urna eletrônica. Então, por isso que algumas pessoas, por mais que ela aparentemente tenham ali a foto, no dia da eleição do primeiro turno não exigiu por esse problema. Quando reabrir o cadastro da biometria, porque por enquanto não temos data para isso, nem nada, a gente vai tentar identificar esses eleitores e chamá-los para fazer uma nova coleta. Mas nesse momento, sim, só para esclarecer, para que as pessoas não achem que tem nenhum tipo de problema, a questão é justamente essa. Coletou, mas infelizmente a qualidade não foi suficiente no processamento para considerar válido para ir para a urna eletrônica. Mas todo mundo pode votar. Normalmente. Pegou uma pergunta antes ainda, quando a gente falou que você viria para cá hoje, a pessoa disse que não foi no primeiro turno, não justificou, não fez nada. Ela pode votar domingo? Se o título dela já estava regular no primeiro turno, continua regular. Ainda a sequência da mesma eleição que a gente está fazendo agora, né? Sim. Então, se no primeiro turno estava normal, então no segundo turno o nome dela consta lá na urna, independente de pagamento de multa, independente de justificativa ou não. Ela vota. Agora, existem aqueles eleitores que estavam regulares no primeiro turno e, eventualmente, venham a ter sido condenados entre o primeiro e o segundo. Se essa comunicação chegar para nós, vai ter um carimbinho lá no nome dele, descrito impedido de votar, porque a condenação suspende os direitos políticos. Então, muitas vezes pode ocorrer de alguém ter tido condições de votar no primeiro turno, mas se entre os dois turnos recebemos a comunicação de condenação da Justiça Comum, não tem como. Deferida pelo juiz, aí é suspenso. Uma pergunta que a gente tem, até um esclarecimento. No primeiro turno, a gente, inclusive eu, no mínimo mais 5 vezes, falei as mudanças nos locais de votação e no dia da eleição, pessoas ainda falaram, não sabia, não tinha como. Onde é que eu vou votar? Que eu vou votar? E tinha um miúdo, fala assim, grande, que fala miúdo ironizando, cartaz na frente, faixa, enfim. E neste domingo, vamos orientar de novo, pessoal, mais uma vez. Mantém-se, por exemplo, quem vota no Arão vai votar no Tchevinski. É isso? Sim. Todas aquelas mudanças que houveram no primeiro turno continuam válidas para o segundo. Ninguém foi alterado de local de votação nem nada. O que nós notamos muito no primeiro turno? Muito eleitor ainda com título da Zona 36. A Zona 36 não existe mais aqui. Aquela seção não existe. Ele está lá olhando, por exemplo, uma seção lá 102 e vai para uma escola. Aquela seção não existe lá e não vai existir. A Zona 36 foi embora em 2018. Né? Então, a pessoa não atualizou o título, não está com título novo. Muitas vezes também ela está com título antigo da Zona 43, antes da Zona 36 vir. E quando a Zona 36 foi embora, remodelou-se todos os locais de votação e os números de sessão. Então, hoje é 43 aqui. Hoje é 43. Então, tem essas duas situações. E aí ainda nós temos a situação que nós enfrentamos muito isso no dia da eleição. O eleitor que compareceu em algum momento em 2021 ou mesmo no início de 2022, ele foi lá e fez a alteração do seu local de votação. E por algum motivo a gente não sabe porque ele não lembra, ele não sabe, ele está com um título antigo, alguma coisa assim, e vai para o local de votação errado. Daí não encontra, ele está lotado para votar no outro canto. Por isso que a gente sempre pede para o eleitor, verifique antes o seu local de votação. É claro que agora nesse segundo turno a gente espera que tenham bem menos situações, porque ele já no primeiro turno ele já foi lá, já verificou. É no mesmo lugar, na mesma sessão. No mesmo local. E
por favor, gente, verifique realmente se aquela sessão é a sua. Nós tivemos casos de eleitores que não conseguiram votar porque estavam na fila errada no final da votação. Às 5 da tarde, 4 da tarde, no caso. E aí, quando ele chegou lá na ponta, o mesário falou que não é a sua sessão. Aí ele corre para dele, já começou o processo de encerramento, iniciou o processo de encerramento, não tem mais o que fazer. Qualquer dúvida, pode baixar o aplicativo, lá tem tudo. Tem tudo. Até sábado, até amanhã, porque no domingo não funciona. Então, todas as pessoas que quiserem justificar ou quiserem ter o app do e-título com as informações sobre o local de votação, ali, além do local de votação, vai dar um mapa para ele onde votar, vai dar um mapa para ele se deslocar até o seu local, né? Muito então, fácil. É muito mais fácil. Consegue justificar antes de domingo, então? Não. Só depois. A justificativa, são duas formas. Quem estiver fora do seu domicílio, né, ele vai poder justificar pelo app no dia da eleição, que é a forma mais adequada e mais correta, porque aí ele não tem dor de cabeça, não tem nada. Justificar no dia da eleição. E depois da eleição ele também pode justificar, mas aí ele precisa apresentar um comprovante do motivo. E esse comprovante tem que ser válido. Não adianta ele falar assim, eu estava viajando. Tá, mas cadê o comprovante? Viajou por quê? Por quê? Quando? Porque o voto no Brasil ele é obrigatório ainda. Então não é porque eu quis ir viajar que eu não fui votar, digamos. Eu marco uma viagem para esse dia e aí a responsabilidade, a obrigação, cadê? Né? Sim. Tem que pensar tudo isso. Estão perguntando aqui se idoso pode ser acompanhado até a urna eleitoral. É uma situação que às vezes depende ali na hora da situação desse idoso, né? Da condição também. Sim. Dependendo da condição dele, sim, o presidente lá na hora vai verificar a condição desse idoso e vai permitir o acompanhamento. O acompanhamento ele não pode ser feito por alguém que esteja a serviço da Justiça Eleitoral e nem pelos fiscais do partido. Né? Então, é importante que esse familiar não seja ali alguém que esteja trabalhando nem nada. Sim, claro. Aí tem que levar alguém, um outro parente, alguma outra pessoa que possa estar auxiliando. Uma pessoa cadeirante, uma pessoa com dificuldade e tudo mais, isso com certeza pode ser acompanhado. E na casa do idoso vai depender de cada situação. Vai avaliar lá na hora, né? Sim. Tem um questionamento aqui, eu não sei se você quer ou não comentar, vou deixar a seu critério. Estão perguntando aqui, vocês não acham que é um número muito grande de urnas com problemas em Sorriso? 8 urnas, num universo de 168, acho que esse o número total dessa pessoa aqui, seria aproximadamente 5%. Quer falar alguma coisa sobre? Problemas de urna, eu não acho que seja tão alto. Nós tivemos um primeiro turno com um número muito grande de pessoas que compareceram no mesmo momento. Diferente de outras eleições, no primeiro turno parece que todo mundo resolveu ir no mesmo horário. Né? E a biometria, o processo é realmente mais lento. Não tem o que fazer. Ela demora um pouco mais porque, de qualquer forma, você tem que colocar a sua digital. Nós tivemos cidades em que houve um número de substituições muito maior. As substituições são muito mais decorrentes de problemas técnicos. Nós tivemos sessões eleitorais em que o mesário esqueceu de verificar porque a urna mostra que está funcionando na energia ou não, e ele esqueceu de ver e estava na bateria. E, de repente, acabou a carga da bateria. Né? Verificou só quando estava no vermelho. Quando ficou vermelho, ele viu. E até a gente chegar lá, não deu tempo. Então, são situações que vão ocorrendo no dia a dia. Também a própria coleta biométrica, você vai começar a ler, pode ser que o equipamento dê algum problema, como ocorreu. Banco, eventualmente, no dia de muito uso no banco, para de funcionar. 70 mil vezes não funciona digital, né? E que as pessoas têm um pouco de cisma com a urna eletrônica. Por isso que eu deixei à vontade esse comentar ou não, né? Eu, pessoalmente, não tenho essa dificuldade de entendimento nesse sentido, né? No nosso celular, por mais que às vezes você compre um celular extremamente caro, às vezes ele trava. Às vezes você tem que reiniciar o sistema. Tem que reiniciar. Então, é um equipamento eletrônico. Mas assim, o que eu gostaria de falar, pessoal, todo procedimento. Esta eu acho que é a eleição que houve um maior acompanhamento de tudo quanto é partido, de organizações, que foi mais verificado por todos os órgãos que poderiam verificar, Forças Armadas, Polícia Federal tem acompanhado. Tem pedido relatórios, inclusive, eles pedem relatórios e tudo mais, estão sendo encaminhados, TCU. Eu acredito que é uma das eleições que tem sido mais analisadas e fiscalizadas. Que bom, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter segurança de que está tudo transparente. Sim, então, claro. Em relação à questão dos sistemas, as pessoas podem ter segurança de que aquilo que ela está digitando é aquilo que está sendo contabilizado. E não tem que ter medo, que muitas pessoas me falam, eu não tenho medo da urna eletrônica, eu tenho medo quando vai somar.
Mas, Os votos da urna. mas a urna ela já emite o BU. Na hora, né? Na Não hora. tem como Então, assim, fraudar essa soma. Depois, se você Ai, for meu somar errado, é a fraude que ficaria mais evidente. Deus. De todas, é verdade. Né? Então, Nossa. assim, acho que as pessoas têm que ter um pouquinho menos de medo em relação a isso. Tá certo. Estão perguntando aqui ainda o seguinte: não votei para prefeito e não votei no primeiro turno. Posso votar agora? Seria aí uma eleição passada sem 2 turnos, não compareceu. E agora um terceiro turno que não Se compareceu. realmente for só isso, Até o que título pode. dele está regular. Agora. O importante é ele verificar, ele tem como verificar pela internet. É muito fácil verificar pela internet, ou então ele baixa o app do e-título para verificar se o título